Descoberta emocionante. Viúva comprou fazenda por 20 mil réis e enfrentou segredo surpreendente. Maria sempre foi uma mulher forte, mas a vida havia colocado à prova de maneiras que ela jamais imaginou. Após a morte do marido, que deixou um vazio imenso em seu coração, ela decidiu retornar à sua cidade natal. A memória da infância ensolarada na fazenda da família chamava, e com apenas 20 mil réis economizados de um trabalho humilde como costureira, fez a ousada escolha de comprar aquele lugar que havia sido um lar. Ao chegar, no entanto, não teve exatamente as boas-vindas que esperava. Olhares desconfiados de vizinhos a cercavam, questionando se uma mulher sozinha conseguiria reerguer aquele lugar esquecido, envolto em árvores frutíferas e longe do burburinho da cidade. Maria respirou fundo e lembrou-se de risos infantis e do cheiro do café fresco feito por sua mãe. As lembranças eram suas armas, e a determinação pulsava em seu peito. Logo começou a reformar a fazenda, coberta por uma camada de poeira e saudade. Cada prego que cravava, cada parede que pintava, trazia de volta a vida que a propriedade um dia teve. Durante essa busca por renovação, encontrou relíquias do passado, brinquedos quebrados, fotografias amareladas e uma carta antiga de seu pai guardada em uma gaveta empoeirada. Ao lê-la, um nó se formou na garganta. A carta revelava uma mágoa profunda, o envolvimento de um fazendeiro poderoso no desaparecimento do pai, um mistério nunca solucionado que agora pesava sobre seus ombros. O coração de Maria disparou. Como poderia ela simplesmente ignorar aquilo? A urgência de descobrir a verdade se misturava à angústia de querer honrar as memórias familiares. O abrigo que ela tentava criar agora vinha com um custo emocional alto. Certo dia, ao visitar um armazém local, encontrou um grupo de vizinhos céticos que a abordaram com sorrisos tortos e comentários maldosos, dizendo que a fazenda jamais poderia voltar a ser como antes. Os murmúrios sobre traições e rivalidades antigas apertavam ainda mais seu peito. Mas Maria não se deixou abalar. Pensou nos filhos, que a apoiavam, acreditando em sua força e coragem. Eu vou lutar por eles, ela prometeu a si mesma. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Numa manhã nublada, ao explorar os arredores, Maria ouviu vozes vindo de um galpão antigo. Curiosa, aproximou-se e encontrou um grupo de antigos amigos de seu pai reunidos, discutindo o passado da comunidade. O misto de nostalgia e temor a envolveu. Quando se apresentou, perguntou sobre seu pai. O que começou como um simples questionamento rapidamente se transformou em um momento tenso, quando um dos homens mencionou que havia uma história que nunca foi contada. Uma verdade que poderia clarear as sombras de seu passado e mudar tudo que ela pensava que sabia sobre sua família e a fazenda. O coração de Maria acelerou, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dela. O que seria essa verdade? Ela estaria pronta para enfrentar isso? A história de sua vida estava prestes a mudar. Mas até onde Maria iria para descobrir o que estava oculto? O silêncio no galpão parecia medir a tensão no ar. Os homens se entreolharam, e Maria percebeu que a maciez das vozes que vinham à tona assim que se apresentou se tornará um murmúrio hesitante. O peso da expectativa esmagava seu peito. Qual história? Ela insistiu, com uma firmeza que mal disfarçava sua apreensão. Um dos homens, cabelos grisalhos e a pele marcada pelo tempo, respirou fundo como se estivesse carregando um fardo imenso. Temos que ter cuidado com o que dizemos, ele começou, olhando para os outros, que pareciam hesitar. Mas a verdade tem o seu jeito de vir à tona. Seu pai, ele se meteu em algo que nunca deveria. Maria sentiu um frio na barriga. Seu pai sempre fora um homem justo, digno de respeito. A ideia de que ele havia se envolvido em algo sombrio a perturbava. O que aconteceu com ele? Perguntou, a voz quase falhando. Era um fazendeiro chamado Arnaldo, disse um outro homem, com um toque de raiva na voz. Ele tinha poder e não hesitava em usar isso para se livrar de quem considerava uma ameaça. As palavras pareciam ecoar no fundo de sua mente, trazendo à tona as lembranças da carta que havia encontrado. A tristeza no olhar dos velhos amigos de seu pai contava histórias que os lábios não se atreviam a pronunciar. A curiosidade venceu a dor. O que ele fez? As palavras saíram de sua boca, quase como um sussurro. Seu pai, Maria, ele se opôs a Arnaldo.
Ele estava investigando algo que poderia comprometer não só a fazenda, mas toda a comunidade. Dizem que ele encontrou provas, algo que poderia expô-lo, respondeu o homem de voz grave, quase como se estivesse contando um segredo sussurrado entre os muros do galpão. Uma onda de sentimentos a envolveu. Compreensão, frustração e um desejo ardente por justiça. Como posso saber a verdade? Maria questionou, desejando ardentemente encontrar respostas para as perguntas que a assombravam desde que voltou àquela fazenda. Precisamos da carta. Ela pode conter a chave do que aconteceu, sugeriu um dos amigos. Mas tomem cuidado, Maria. Arnaldo ainda está por aqui, e ele não mudou. O homem é perigoso. O aviso ressoou em sua mente. Maria sabia que não poderia se dar ao luxo de ter medo. A coragem que a trouxe até ali agora precisava ser afiada. Era um chamado para agir. Em meio a tudo isso, decidiu que não apenas buscaria entender a verdade sobre seu pai, mas também enfrentaria o homem que havia atormentado sua família. Naquele mesmo dia, ao voltar para a fazenda, Maria pegou a carta nas mãos. As palavras inscritas ali não eram apenas histórias do passado. Para ela, representavam uma promessa, a de honrar seu pai e reconstruir a vida que ele sempre desejou para ela. Enquanto o sol se punha, jogando tons avermelhados sobre as árvores ao redor, ela olhou para a propriedade que, aos poucos, estava ressurgindo. O sentimento de determinação crescia dentro dela. Eu não vou desistir, murmurou, com os olhos brilhando de determinação. Mas enquanto sua mente fervilhava com planos de ação, uma sombra deslizou pela fronteira da fazenda. Era um homem, familiar, que a observava com um olhar intrigante. A pergunta ecoou em sua mente. Quem era ele e o que sabia sobre os segredos que Maria estava prestes a desvendar? A noite prometia mais revelações do que ela poderia imaginar. Maria sentiu o coração disparar. O homem à sua frente tinha uma expressão que mesclava curiosidade e preocupação. Ele avançou lentamente na direção dela e, à medida que se aproximava, reconheceu seu rosto. Era Ricardo, um amigo de infância de seu pai, que costumava passar as férias naquela fazenda. A memória daquele garoto travesso, que sempre inventava brincadeiras em meio ao cheiro da terra frescamente arada, ressurgiu nítida em sua mente. Ricardo? Ela perguntou, a voz trêmula. Ele assentiu, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Maria! Eu não esperava te ver aqui novamente, ele disse, olhando para a fazenda que tanto amava. Mas logo seu olhar se tornou sério. Ouvi você falando com os outros, soube que você está buscando respostas. É perigoso. A determinação de Maria vacilou por um breve momento. Eu sei, mas preciso entender o que aconteceu com meu pai, explicou, sentindo a necessidade de compartilhar essa dor. Ele se meteu em algo que não deveria, e eu preciso saber o porquê. Ricardo respirou fundo, parecendo pesar suas palavras. Arthur, seu pai, era um homem corajoso. Ele se opôs a Arnaldo por causa de nós, da comunidade. O que ele descobriu, bem, foi mais complicado do que imaginávamos. Várias vidas estavam em jogo. O que você quer dizer com isso? Maria perguntou, o frio na espinha voltando. A necessidade de descobrir a verdade pulsava cada vez mais forte. Arnaldo tinha seus próprios planos para a fazenda, e seu pai estava determinado a expô-los. Foi por isso que ele foi silenciado, respondeu Ricardo, a tristeza desenhada em seu rosto. Se ele encontrou aquelas provas, isso pode afetar muita gente, não só você. O estômago de Maria se contraía. A ideia de que seu pai havia se tornado um alvo a deixava enjoada. Mas o que está em jogo agora, Ricardo? O que ele encontrou? Precisamos da carta, como disseram os outros. Ela pode ser a chave para tudo isso, mas não é seguro mexer nesse assunto. Arnaldo ainda tem muitos aliados na cidade, ele disse, olhando em volta, como se temesse que alguém estivesse observando. Mas a energia nas veias de Maria estava percorrendo rapidamente, alimentada pela convicção de que era hora de agir. Não posso deixar isso assim. Meu pai merece que a verdade venha à tona. Se me deixar, precisarei da sua ajuda, decidiu, desafiando o medo que se infiltrava em sua mente. Ricardo hesitou, mas o brilho de determinação nos olhos dela fez com que sua resistência começasse a desmoronar. Está bem, eu vou te ajudar. Porém, precisamos ser astutos. Não pode ser algo apressado. Vamos reunir informações, conversar com quem sabia do que estava acontecendo, ele sugeriu, com um toque de entusiasmo que ainda não existia em seus passos. Enquanto planejavam o que fazer em seguida, Maria se sentiu mais forte. Ela percebeu que não estava sozinha nesta busca. Tinha amigos que compartilhavam a mesma dor, a mesma luta.
E era hora de acender a chama da resistência contra aqueles que tentaram silenciar seu pai. Dias depois, um encontro clandestino foi marcado entre eles e alguns amigos de confiança que também respeitavam Arthur. Maria ficou nervosa, mas a presença de Ricardo ao seu lado a deixou mais firme. Na calada da noite, quando as sombras tomavam conta do galpão, eles se reuniram, formaram um pequeno círculo. O olhar de cada um, entre confusão e esperança, refletia a grandeza daquela decisão. O que não esperavam era que as histórias fossem mais entrelaçadas do que imaginavam. Ao discutir o que sabiam, uma revelação chocante ecoou. O mapa que direcionava para as provas que o pai de Maria tinha encontrado estava perdido. Sem aquele mapa, a busca por respostas pareceu ainda mais complicada. Mas, a cada desafio, a resistência se fortalecia. Maria sentia que estava cada vez mais próxima da verdade. Na penumbra do galpão, a pergunta continuou a ressoar em sua mente. Quem mais estava envolvido após essa teia de mentiras e enganos? A verdade se aproximava, e com ela, a certeza de que Maria estaria pronta para tudo. A tensão era palpável no ar. O galpão, cercado pela escuridão, parecia sussurrar segredos do passado. O grupo se olhava, os olhos brilhando com uma mistura de expectativa e receio. Maria respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Ela sabia que a verdade poderia ser um peso, mas também era o único caminho para a libertação. Talvez o mapa esteja escondido em algum lugar que meu pai costumava frequentar, começou ela, sua voz firme. Os amigos a escutavam atentamente, como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça já em andamento. Eu me lembro de uma caverna perto da roça. Ele sempre dizia que era um lugar especial, onde ele se sentia livre. Poderíamos começar por lá. Caverna? Ricardo questionou, curioso. Nunca ouvi sobre isso. Você tem certeza que seu pai falou dela? Não diretamente, mas consigo sentir que ele guardou muitas coisas ali. Afinal, era nosso refúgio de infância. Pode ser que ele tenha deixado pistas. O olhar de determinação de Maria acendeu um novo fogo nos aliados, e logo, a atmosfera se transformou. Decidiram que fariam uma expedição na manhã seguinte. Enquanto as horas passavam, a ideia de entrar na caverna e buscar respostas aumentava a ansiedade em Maria. O que ela encontraria ali? Medo e esperança dançavam dentro dela, quase como uma batalha interna. Quando o sol começou a surgir no horizonte, o grupo se reuniu. O dia estava claro, mas o coração de Maria pulsava de incerteza. Vamos! Ela decidiu. Havia algo mais em jogo além de seu pai. Agora era a comunidade inteira que precisava daquela resposta. Caminhar pelo campo tinha uma nostalgia envolvente. O cheiro da terra molhada, os sons dos pássaros emaranhados nas árvores e os raios dourados do sol aquecendo a pele faziam Maria lembrar de sua infância. Cada passo em direção à caverna trazia novas memórias, mas também uma inquietação que não conseguia ignorar. Ao chegarem no local, uma brisa fria acolheu o grupo, e a caverna se impunha diante deles como uma sentinela silenciosa. Espero que isso valha a pena, sussurrou Ricardo, passando a mão pela rocha fria da entrada. Maria fez um gesto, pedindo silêncio. Entraram lentamente. A luz do dia mal penetrava nos recessos escuros da caverna. A primeira coisa que sentiram foi a umidade que pairava no ar, e o eco de suas vozes reverberando, como se a caverna guardasse histórias há muito esquecidas. Depois de alguns minutos explorando, algo brilhou ao fundo. Maria correu para lá, o coração acelerado. Era um caixote de madeira, coberto de poeira e teias de aranha. Com um empurrão, ela conseguiu abrir. Dentro dele, havia papéis amarelados e um pequeno cofre enferrujado. É isso! Aqui! Olhem! Exclamou Maria, as mãos tremendo ao segurar os documentos. Era a primeira vez que ela se sentia tão próxima da verdade. Enquanto começavam a examinar os papéis, a ansiedade foi substituída por uma mistura de nervosismo e curiosidade. Mas a busca logo tomou um novo rumo, quando uma voz familiar ecoou pelos corredores da caverna. Era um chamado de socorro, e a garganta de Maria se apertou. Era uma voz tensa e aflita, uma presença que ela nunca esperava encontrar ali. Maria, as palavras atravessaram o espaço, fazendo o sangue dela gelar. Ajude-me! As emoções borbulhavam dentro dela, enquanto a pergunta ecoava mais uma vez em sua mente. Quem estava ali, e como sua proteção poderia rapidamente se transformar em um combate por sobrevivência? O eco da voz envolveu Maria e seus amigos como um manto pesado. A urgência nas palavras fazia seu coração martelar no peito, e o frio que a caverna trazia parecia agora mais ameaçador. Quem está aí? Ela gritou, tentando manter a firmeza na voz. Maria, sou eu, ajuda. A voz continha um desespero palpável que fazia o estômago dela se contorcer.
O que estava fazendo alguém pedir ajuda naquele lugar esquecido? Eles se entreolharam, a confusão e o medo refletidos em cada expressão. Ricardo deu um passo à frente, mas Maria rapidamente segurou o braço dele. Vamos com calma. Não sabemos o que podemos encontrar, mas a necessidade de descobrir quem estava naquele local a consumia. Com um aceno, decidiu seguir a direção do chamado. A escuridão da caverna parecia se fechar ao redor deles, mas a determinação em seu olhar iluminava o caminho. Mesmo que suas mãos tremessem com cada novo passo. Medida que avançavam, a voz a guiava, cada palavra mais clara que a anterior. Estou aqui atrás da rocha. O eco fazia parecer que a voz vinha de vários lugares ao mesmo tempo, criando um jogo de sombras e luzes na penumbra. Quando chegaram a um ponto onde a pedra parecia mais baixa, Maria encontrou uma abertura. Com um empurrão, moveu uma rocha que bloqueava a passagem, e o que viu a paralisou. Ali estava Daniel, um amigo da infância, desaparecido há anos. Seus olhos estavam arregalados, cheios de terror e confusão. Ele estava preso entre as pedras, machucado, mas visivelmente aliviado ao vê-los. Obrigada a Deus, vocês vieram. Daniel. O que aconteceu? Maria não conseguia disfarçar a mistura de alívio e preocupação. Eu vim explorar a caverna. Fui pego nesse espaço estreito, não sei como sair. Ele gaguejou, o temor ainda visível em seu rosto. Ricardo e os outros rapidamente se juntaram para tentar ajudá-lo. Enquanto eles empurravam as pedras, Maria sentiu um nó na garganta. Daniel era parte daquela história, da infância que ela havia tentado deixar para trás, mas que agora se misturava com o presente de forma inesperada. Finalmente, com um esforço conjunto, conseguiram libertá-lo. Daniel caiu em seus braços, exausto e suado. Ele olhou para Maria, seus olhos cheios de gratidão. Vocês vieram. Estava tão apavorado. Maria sorriu, mas em seu coração uma preocupação se instalou. Precisamos sair agora. Mas você precisa me contar por que estava aqui. Eu não sei se é a hora, Maria. A gente precisa se afastar, Daniel respondeu, quase num sussurro. Mas as palavras misteriosas só aumentavam a curiosidade dela. Quando começaram a fazer o caminho de volta, a atmosfera mudou novamente. O que antes parecia um refúgio mágico agora exalava um ar pesado de segredos ocultos. As dúvidas assombravam Maria. O que mais poderia estar escondido naquela caverna? Além do que encontraram, qual verdade ela ainda precisaria encarar? No caminho de volta, o caixote e os documentos esquecidos pareciam chamar por ela. Seu pai, o que ele tinha deixado para trás? Qual seria o impacto da descoberta de Daniel em sua jornada? Um grito distante reverberou mais uma vez na caverna, diferente agora, como um aviso. Mais alguém está aqui, sussurrou Daniel, ilustrando o clima de pavor de Maria. Não era somente a verdade que estava pela frente, era algo muito maior, muito mais assustador. Enquanto as sombras pareciam se fechar ao seu redor, a principal questão pulsava em sua mente. As revelações que numa vez foram esperadas poderiam agora se transformar em uma armadilha mortal. O que mais aquela caverna guardava? Maria segurava firme a mão de Daniel enquanto seguiam pelo caminho estreito de volta. O chão desigual fazia seus pés escorregarem, mas a adrenalina mantinha alerta. O ar pesado da caverna parecia pressionar os pulmões, dificultando a respiração. O grito que ouviram antes ainda ecoava na sua mente, como um alerta para algo ainda mais obscuro naquele lugar. Você tem que me contar o que aconteceu, insistiu Maria, forçando a voz a não vacilar. O olhar ansioso de Daniel refletia um misto de medo e relutância, e isso a inquietava ainda mais. Em algum momento, talvez, mas agora não é a hora, ele murmurou, tentando desviar o olhar, como se o peso daquela revelação pudesse quebrá-lo. A frustração de Maria crescia. Porque ele não podia simplesmente falar. O silêncio de Daniel era um bloqueio que a impedia de seguir em frente, não apenas no caminho físico, mas em sua mente também. O mistério ao redor dele parecia ter raízes profundas, uma história escondida que poderia mudar tudo. Estamos juntos, Daniel. O que te prende aqui? Disse ela, a determinação em sua voz ressoando na escuridão. Não é só sobre mim, Maria. Os olhos de Daniel brilhavam com temor palpável. Eu descobri coisas que eu não deveria ter visto. A confusão crescia. O passado, que ela pensava sepultado sob a poeira dos anos, começava a erguer-se como uma parede de lembranças. Daniel sempre fora curioso, talvez até imprudente. O que ele havia encontrado? Não havia tempo para isso. Maria havia experimentado um sentimento de urgência pulsante assim que entraram naquela caverna, e agora a sensação se intensificava. O eco de seus passos estava ficando mais agudo, como se algo estivesse se aproximando. Precisamos continuar, disse Ricardo, quebrando um silêncio que se estendia como um manto sufocante.
Ele liderou o grupo, mas parecia tenso, sempre olhando para trás, numa mistura de preocupação e alerta. Enquanto caminhavam, uma nova voz se ouviu. Ajuda! Alguém, por favor! Era um grito desesperado, semelhante ao de Daniel, mas mais distante. Não podemos, disse Daniel, seus olhos alargando-se. Se for quem eu acho que é, precisamos sair daqui. O coração de Maria pulou no peito. Nós temos que ajudá-los. As pessoas estão em perigo, disse, sua voz mais alta agora, quase implorando. A dúvida estava de volta, pulsando em seu peito. Como poderiam simplesmente ignorar outra pessoa precisando de socorro? Maria, espere. Você não sabe do que está falando. Daniel insistiu, seu medo crescendo. Mas a compaixão dela era forte. Não era apenas um ato de bravura, era a própria essência dela. Ela não podia simplesmente se virar e deixar alguém para trás, não depois de encontrar Daniel. Essa decisão se enraizava em seu ser. Em instantes, ela já estava correndo na direção do grito, determinada a descobrir a verdade por trás daquela nova voz. As pedras a machucavam os pés, e a escuridão parecia se aprofundar, como se a caverna estivesse tentando impedi-los de avançar. O grito soou novamente, mais fraco, mas ainda soando como um lamento. Socorro! Os amigos olharam uns para os outros, indecisos, e logo todos foram atrás de Maria. Enquanto a conexão entre eles se tornava mais forte, um pensamento terrível cruzou pela mente de Maria. E se o que ela estivesse prestes a descobrir fosse muito mais do que esperava? Ao chegarem a uma nova câmara, interrompidos por uma escolha aterrorizante entre o desconhecido e a segurança, uma pergunta pulou em sua mente. O que estão escondendo aqui, realmente? Essa caverna, com todos os seus mistérios, parecia estar colocando à prova não apenas sua coragem, mas a própria amizade deles. E, acima de tudo, Maria sabia que seus medos e segredos estavam prestes a serem revelados. Que segredos a voz poderia carregar? O silêncio na nova câmara era denso e opressivo, criando um eco incômodo dos gritos distantes que ainda atormentavam a mente de Maria. Ela fixou o olhar à frente, tentando identificar a origem do pedido por ajuda. O lugar era amplo e escuro, iluminado apenas pelos feixes de suas lanternas, que jogavam sombras sinistras nas paredes de pedra. Olha! Gritou Ricardo, apontando para um canto da caverna. A luz de sua lanterna revelou uma figura encurralada entre rochas e detritos. As pernas de Maria tremeram ao ver um homem, seu rosto coberto de sujeira e medo, tentando se arrastar para fora de um buraco estreito. Ele está preso! Maria exclamou, sentindo uma onda de empatia e urgência brotar em seu peito. Cuidado! Daniel a alertou, mas era tarde demais. Maria correu até o homem, ignorando completamente os avisos. Ao se aproximar, ela notou que ele parecia familiar. Eu conheço você, disse Maria, os olhos arregalados. O homem, que antes parecia desolado, agora olhava para ela com uma mistura de desespero e reconhecimento. Maria! Você não deveria estar aqui. Ele balbuciou, uma súbita onda de alívio cruzou seu rosto, mas logo se transformou em uma expressão de pânico. Você precisa sair, agora. Não posso deixar você aqui. Insistiu Maria, estendendo a mão para ajudá-lo. Enquanto isso, Daniel e Ricardo trocaram olhares preocupados. A atmosfera estava mudando, e Daniel sentia que algo muito mais profundo os acossava. Ele se lembrou de tudo que havia sentido quando entrou na caverna, uma sensação de estar sendo observado, como se as pedras ao redor guardassem segredos que jamais deveriam ser revelados. Maria, escute. Daniel tentou puxá-la, mas ela estava decidida. O homem a puxou para mais perto. Os que vêm aqui não voltam. Pare de ser teimosa. As palavras dele eram um grito de socorro, mas também um aviso sombrio. Por que você está aqui? O que aconteceu? Maria perguntou, seu coração acelerado. Eles estão atrás de mim, o homem respondeu, os olhos aterrorizados. Eu vi algo que não deveria, e agora eles querem me silenciar. A revelação o atingiu como um raio. A caverna não apenas guardava segredos, mas também representava um perigo iminente. O eco dos passos dos amigos atrás dela se tornou mais pesado, e o grito agonizante do homem a lembrava de que o tempo estava se esgotando. Daniel, precisamos ajudar. Nós podemos, começou ela, mas a voz falhou quando a luz da lanterna piscou e o chão sob eles começou a tremer. A caverna estava reagindo, as pedras se movendo, quase como se estivesse viva. Maria! Daniel gritou, puxando-a de volta. Precisamos sair, agora. No entanto, Maria hesitava. Olhou nos olhos do homem preso e viu o desespero refletido neles.
O que ele tinha visto poderia estar ligado aos segredos de Daniel. E, se eles não ajudassem, o grito que ouvirá poderia muito bem ser o último. Sua decisão estava nas mãos dele agora. Daniel, a verdade pode estar bem aqui. Se o que ele viu está relacionado ao que você sabe, talvez a gente possa resolver tudo isso, ela disse, tentando se agarrar à esperança. E se não for? E se isso custar nossas vidas? Daniel perguntou, a tensão em sua voz transparecendo seu medo. Mais um tremor cortou o chão, seguido por um ruído ensurdecedor. O tempo estava se esgotando. Maria rejeitou a ideia de desistir. Vamos descobrir. Ela voltou sua atenção para o homem preso, disposta a tudo. Assim, com o último olhar decidido para Daniel, seguida por um rápido movimento, Maria se atirou para frente e agarrou o braço do homem. Ao puxá-lo, ressoou um novo grito. Não apenas era um grito de dor e luta, mas ecoava como uma advertência. Ajude-me! Eles estão chegando! O homem estava em pânico, e o fôlego de Maria parou. Ela sentiu que algo muito sério estava prestes a acontecer. Um misto de emoções cruzando seu ser: medo, bravura, e uma determinação inabalável. A caveira da caverna pareceu se contrair quando a verdade se aproximava. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido nas sombras? A conexão entre passado e presente estava prestes a se revelar de maneiras que nem ela poderia imaginar. Maria não hesitou. Com todas as forças, puxou o homem para cima, suas mãos se unindo em um esforço inabalável. O chão tremia sob seus pés, e um rangido profundo ecoava, como se a caverna estivesse protestando sua presença. O homem se debatia, seu olhar era uma mistura de gratidão e desespero. Vamos! Rápido! Daniel gritou, enquanto se aproximava para ajudar. Ricardo segurou a lanterna mais firme, iluminando o espaço ao redor, mas as sombras pareciam se mover de forma própria, como se dançassem em um espetáculo macabro. Assim que o homem começou a se erguer, um novo tremor sacudiu a caverna, forçando todos a se equilibrar. Eles vêm! O homem gritou, a voz gaguejante. Precisamos sair! Com um gritinho de alívio, Maria conseguiu puxar o homem para fora de seu aprisionamento. Sem perder tempo, os 4 começaram a correr. A luz da lanterna de Ricardo tremulava ao ritmo de seus passos apressados, criando um jogo de luzes que parecia mostrar a tensão e o medo da situação. Qual é o seu nome? Maria perguntou, já sem fôlego. Lucas, o homem respondeu, enquanto o grupo se afastava da caverna em busca de uma saída. Eu vi algo horrível. Coisas que você não consegue entender. Coisas como o quê? Daniel perguntou, sentindo o peso da curiosidade e do medo pesarem sobre ele. Seres, sombras que se movem. Lucas exclamou, quase em um estado de desespero. Alguém estava me seguindo. Eles querem me calar para sempre. Seu rosto estava contorcido de pânico, e a cada palavra, ela podia sentir a tensão no ar crescer ainda mais. Maria queria perguntar mais, entender o que estava acontecendo, mas a única coisa que sustinha sua atenção eram aqueles ecos distantes que faziam seu coração acelerar. Os gritos começaram a se intensificar à medida que mais tremores se instalavam. A caverna estava de fato viva, reagindo ao desespero manifestado ali. Tem algo nesta caverna que vai além do que podemos ver, Maria pensou, a voz do homem ressoando em sua mente. Ele não pode estar falando apenas de sombras. Há segredos aqui, algo mais. Precisamos sair. Agora. Daniel reiterou, puxando-a para mais perto. Sua determinação era contagiante, mas o pavor na expressão dele não se desenhava apenas por causa do ambiente. O tom de urgência aumentava, e os ecos a tornavam cada vez mais consciente do perigo iminente. Mas e a verdade? Maria sussurrou, segurando firme o braço de Lucas. Nós precisamos saber, precisamos entender o que realmente acontece aqui. Lucas virou-se, a concentração em seu olhar era intensa. Não vale a pena. Eles não param por nada. E, no mesmo instante, um som estrondoso estourou na profundidade da caverna, como se as próprias rochas estivessem se despedaçando. A luz da lanterna começou a falhar. Um grito cortou o ar. Não era apenas um eco, mas um grito profundo e agonizante, como se a caverna estivesse chorando. Estamos sendo cercados. Ricardo gritou. A luz piscou uma última vez antes de apagar. O breu tomou conta do espaço, e a escuridão parecia ter presença e forma. Sentindo a adrenalina pulsar, Maria percebeu que a única maneira de continuar era se unirem. Só juntos podemos enfrentar isso. Precisamos nos ajudar. Antes que eles pudessem responder, uma sombra emergiu diante deles. Era uma forma indistinta, mas suas intenções eram claras.
O grupo ficou paralisado, o medo perfurando seus corações. A verdade estava prestes a se revelar, mas a que custo? Voltem! Ordenou Lucas, com uma voz que tramava entre pânico e bravura. A sombra começou a avançar, e o grupo recuou, a realidade se tornando cada vez mais aterradora. Maria podia sentir que algo muito maior estava em jogo e que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Precisamos nos esconder! Gritou Daniel, puxando-os em direção a uma fenda próxima. Mas a escuridão o cercava, e a pergunta ecoava em sua mente. Estariam mesmo prontos para enfrentar o que vinha a seguir? O grupo se espalhou em direções diferentes, apavorado pela iminente aproximação da sombra. O coração de Maria batia forte, como se estivesse tentando escapar de seu peito. Com a escuridão as envolvendo, ela se lançou em direção à fenda indicada por Daniel. A estreita abertura, que parecia amaldiçoada, poderia ser a única chance de sobreviver. Enquanto se espremeu entre as rochas, a dúvida se instalou em sua mente. O que as sombras realmente eram? Poderiam ser os demônios de Lucas ou algo ainda mais aterrador. Dentro da fenda, o espaço era claustrofóbico e a escuridão era quase palpável. Maria pôde sentir a respiração pesada de seus amigos perto, mas o que mais a assustava era o silêncio que dominava o lugar. Ricardo, que estava bem ao seu lado, tentava acender a lanterna, mas as chamas piscavam como se fossem as últimas esperanças de um fim inevitável. Você está bem, Lucas? Daniel sussurrou, prevendo a angustiante imagem que se formava na mente de todos. Eu não sei, Lucas respondeu, sua voz trêmula. Eles estão próximos. Eu os ouvi conversando antes. Eu vi uma pausa. Todos prenderam a respiração, quase em sincronia. Eu vi pessoas desaparecendo. Maria se virou para olhar Lucas nos olhos. Sua expressão era de determinação. Não vamos deixar isso acontecer com a gente. Precisamos entender o que está acontecendo aqui. Se há seres que podem fazer isso, então há uma forma de pará-los. Precisamos acreditar nisso. O ambiente, agora imerso em tensão, começou a responder à crença de Maria. O chão vibrou levemente, como se a caverna estivesse sintonizada com suas emoções. Ricardo, decidido a não fraquejar, aproximou a lanterna da parede à fenda, deixando uma luz tênue tocar as rochas úmidas. Olhem! Ele exclamou, apontando. As inscrições. Maria se virou e, no fundo da fenda, vislumbrou símbolos antigos gravados nas paredes. Pareciam quase testemunhos de uma história esquecida, contendo o mistério daquelas sombras. O coração dela disparou. Quais histórias aquelas pedras poderiam contar? Havia uma força no ar, como se as pedras clamassem por um ouvinte. Podemos entender, gente. Estas marcas elas têm que nos guiar, disse Maria, cheia de esperança. Talvez sejam a chave para enfrentarmos aquilo. Uma onda de pânico tomou conta do grupo quando sons agonizantes vieram à tona. Era como se a própria barriga da caverna estivesse gritando, ressoando com ecos de lamentos passados. A sombra continuava a se aproximar, um espectro em busca de algo ou alguém. Precisamos agir rápido. Daniel sussurrou, sua voz tomada pela urgência. Se essa coisa souber onde estamos, não teremos saída. Com certeza de que o tempo não estava ao seu favor, Lucas começou a raspar a mão nas pedras, tentando decifrar os símbolos. Aqui diz algo sobre proteção e um nome. Arcan ele ergueu o olhar. É isso. Precisamos invocar esta proteção, seja lá o que for. Maria se aproximou dele, sua voz firme. Então vamos fazer isso juntos. Se formos um só, talvez nossas vozes possam ecoar por esta caverna da mesma maneira que o grito que engole o espaço. E quando começaram a repetir o nome, a voz de cada um trazendo esperança ao tornar-se uma sinfonia de coragem, a sombra hesitou. Um choque percorreu a caverna, como se um pacto estava sendo selado. Mas algo se intensificou na escuridão. Um movimento veloz e ameaçador surgiu atrás de Maria, como um animal predador esperando a hora certa para atacar. Cuidado! Gritou Ricardo, mas era tarde demais. A sombra se lançou em direção a eles, como um vendaval, rato, disfarçado apenas pela tempestade de medo que tinha surgido. Que seria mais forte, a força do medo ou a união entre eles? E enquanto o confronto se aproximava, a caverna começou a responder às suas emoções, numa luta iminente entre a luz e a escuridão. Estariam prontos para descobrir a verdadeira essência do que habitava naquele lugar? Maria sentiu uma onda de determinação cruzar seu corpo. A escuridão parecia ganhar vida ao seu redor, mas ela não poderia deixar o medo dominar. A voz de Lucas ressoava em sua mente. Precisamos da proteção. E era isso que ela queria.
Unir-se ao grupo, ser uma só voz contra a sombra ameaçadora. O som do eco das palavras de cada um ecoava na caverna, criando uma sinfonia de esperança em meio ao desespero. Arkan, eles chamaram em uníssono, adquirindo força. À medida que pronunciavam o nome, uma luz suave começou a emergir das inscrições nas paredes, como se a própria rocha estivesse viva. A sombra hesitou, como se tivesse sido atingida por uma luz ofuscante. Maria viu em seus olhos a frustração e a raiva, mas também uma semente de dúvida. A união deles parecia estar quebrando a força que há muito a mantinha ali. Vamos, juntos! Gritou Daniel, puxando todos para mais perto. Não podemos desistir agora. Maria sentiu que a energia que compartilhavam tornava-se palpável. O calor se espalhava, tão forte que a escuridão se recuava, revelando traços de rocha e sombra, sussurros de uma história muito esquecida. A caverna estava lhes oferecendo poder, e tudo o que precisavam fazer era acreditar. Eu vi o que Arnaldo fez, disse Lucas, quebrando o silêncio tenso. Ele se uniu à escuridão para proteger seus segredos, mas agora podemos enfrentá-lo. As palavras dele soaram como uma dança entre passado e presente, ligando os fios da história que eles estavam prestes a desvendar. Maria olhou nos olhos de seus amigos. Ali, naquele momento, a coragem deles se entrelaçava como uma corrente firme. Estamos juntos. E juntos, vamos vencer. Mais uma vez, eles começaram a repetir o nome. Com cada repetição, a luz crescia, enfrentando a escuridão que ainda tentava envolvê-los. O eco de Arkan ressoava com poder que parecia sacudir as paredes da caverna. A sombra começou a vacilar, a forma indistinta perdendo a definição. Emitiu um grito profundo, que soou como um trovão na caverna. Maria percebeu que não era apenas uma luta contra a sombra. Era também uma luta pela história de sua família e pela verdade que estava prestes a ser revelada. O nome de Arkan não era apenas um feitiço. Era um chamado à coragem, à força que eles estavam ressignificando. E a caverna respondeu. Uma onda de vento soprava, levantando poeira e fragmentos de história que estavam adormecidos por tanto tempo. As luzes cintilavam, representando cada lágrima, cada risada, cada medo superado. Com o último impulso, Maria gritou: a verdade é mais forte. Arnaldo não ganhará. A sombra, que parecia uma fera, com olhos que refletiam tudo o que era trevoso, agora hesitou definitivamente. Maria estendeu a mão para frente, e, em um movimento decidido, todos seguiram. A luz que emanava deles intensificou-se, criando um brilho tão forte que a caverna se iluminou como um dia ensolarado. Então, com um grito final, a sombra explodiu em milhares de fragmentos que se dispersaram ao redor, evaporando no ar. A caverna, antes opressiva, se transfigurou em um espaço aberto, como se a verdade finalmente pudesse respirar. Maria caiu de joelhos, exausta, mas cheia de alívio. Ao olhar para seus amigos, viu lágrimas de felicidade, risadas nervosas. Eles haviam vencido. Eles se levantaram como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. E agora? Daniel perguntou, ofegante, mas o brilho nos olhos dele mostrava que havia esperança. Lucas, já se recuperando da liberdade, sorriu. Agora, vamos reconstruir. Começar de novo. Com a verdade em nosso coração. Maria olhou ao redor, vislumbrando a luz que agora invadia a caverna, transformando cada canto sombrio em um espaço de renovação. Sabia que a batalha não terminava ali. Havia muitas verdades a serem descobertas, mas percebeu que não estava mais sozinha. Juntos, seguiremos em frente, prometeu Maria. Embora soubesse que ainda havia um longo caminho pela frente. Com a bravura e união, eles deixaram a caverna, sentindo o sol quente sobre suas peles, enquanto o mundo à sua volta parecia mais vibrante, mais cheio de vida. A vida que eles tinham não seria mais a mesma, mas agora era repleta de significado e potencial. Ao olharem para a fazenda, que começava a florescer novamente, Maria sentiu que estava cumprindo a promessa feita ao pai. O legado dele não seria esquecido. Ao contrário, começaria uma nova história, uma de amor, coragem e saudade transformada em força. Se estamos juntos, não há sombra que possa nos vencer, ela disse, com um sorriso radiante no rosto. Era disso que a vida era feita. E, naquele momento, tudo parecia perfeito. E você? O que achou dessa conclusão? Quer mais histórias como essa? Então não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E mais, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora.
Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.